A sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8, que fala sobre esse reino de Deus, que fala do Senhor como rei da nossa vida e como nós devemos viver neste reino. Irmãos, nesse mês de fevereiro, nós estamos numa série de mensagens chamada Eleve, aonde nós estamos em Cristo Jesus, buscando uma vida mais elevada. E nós estamos usando como ilustração o balão, que representa muito bem, de uma forma muito clara, como que é a vida com Jesus. E nós podemos ver ali que o balão, nós fomos uma breve recapitulação. No primeiro domingo nós pudemos ver que, assim como o balão, que não foi feito para estar no chão, mas foi feito para voar, você também foi feito para voar. O balão, ele está neste mundo, mas como ele se eleva, ele também não pertence, ele não está preso a este mundo. E a Bíblia diz que quem tem Jesus ainda está neste mundo, mas não está preso aos padrões, não está preso a esta forma de viver deste mundo. Em Cristo Jesus, então, nós temos esta vida elevada. E quando o Senhor Jesus eleva a nossa vida, irmãos, há pelo menos 3 grandes bênçãos que se manifestam sobre nós. A primeira grande bênção nós vimos domingo passado. Quem não assistiu pode assistir tanto a primeira como a segunda mensagem lá no canal do YouTube da nossa igreja, onde nós vimos que quando você sobe ali no balão, vai nas alturas, o que acontece? A sua visão, ela fica o quê? Elevada, ela fica ampliada. Deus amplia a sua visão. Lá do alto você enxerga o que você não consegue enxergar aqui. Você enxerga novos caminhos, você enxerga saídas, você enxerga oportunidades. Até essa semana foi interessante, algumas pessoas enviaram para mim um videozinho que está aí nas redes sociais, que fala do arco-íris. Não sei se você viu esse vídeo, que fala que a gente sempre pensou o arco-íris, apenas como um arco assim pela metade, mas aí alguém conseguiu filmar um arco-íris lá de cima. E na verdade o arco-íris lá de cima, ele não é um arco, mas ele realmente é um círculo, ele é uma aliança. E nós temos que lembrar que o nosso Deus, quando criou o arco-íris, disse que o arco-íris era uma aliança de Deus. Então lá do alto, ele é um círculo. Então, até alguém falou assim: pastor, realmente a mensagem é essa. Quando Deus eleva a nossa vida, a nossa visão, ela amplia. E a segunda grande bênção que nós vamos ver hoje, está aqui, que quando nós temos a nossa vida elevada por Jesus, nós começamos a viver uma vida direcionada pelo vento de Deus. Quando, irmãos, o balão, ele está lá no alto, só lembrando que o movimento vertical, o piloto tem o controle. O piloto, ele pode decidir se ele fica no chão ou se ele sobe. E você é o piloto da sua vida. Você que vai decidir estar no chão ou se você quer que Deus eleve a sua vida. Mas o movimento horizontal, o piloto, ele não tem o controle. É o vento que guia o balão. O balão vai na direção do vento. E olha, irmãos, o que diz João capítulo 3, aonde Jesus falou exatamente isso. Jesus falou que aquele que é nascido do Espírito, aquele que vive com Deus, ele tem uma vida guiada pelo vento. Olha o que diz o versículo 5 de João 3. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, é nosso tema desse ano 2024, o reino dos céus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Diga glória a Deus. Levante sua mão e diga assim comigo: eu creio que nesse dia o Senhor Jesus está elevando a minha vida. Diga bem forte: e eu serei guiado pelo vento de Deus. Irmãos, a direção de Deus na nossa vida, ela é uma das principais necessidades do ser humano. Nós sempre ensinamos a nossa igreja que todos nós temos 3 necessidades básicas que temos que buscar diariamente. Diga comigo: a provisão, diga mais forte, a provisão, a proteção e a direção. A provisão, a proteção e a direção nós temos que buscar diariamente
na presença do nosso Deus. E nessa manhã Deus quer falar conosco sobre essa direção de Deus, que nós precisamos, irmãos, a todo momento. Certa vez foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa tentaram descobrir quantas escolhas e decisões nós fazemos por dia. Você tem uma ideia de quantas decisões a gente faz por dia? A pesquisa descobriu que uma pessoa geralmente, ela toma cerca de 300 decisões por dia. E quando a gente acorda, já começa a primeira decisão, não é assim mesmo? Você acordou, qual é a primeira decisão que a gente tem que tomar? Se a gente vai acordar no horário que o despertador tocou, né, gente? Ou se a gente põe a soneca ali mais 15 minutinhos, né? E aí depois daqueles 15 minutinhos já tem uma outra decisão. Mais 15 minutos? Mais um pouquinho? Já começa com uma escolha, tem que decidir. Assim também a nossa vida, essa é uma pequena decisão simples, mas existem muitas outras decisões. E nós precisamos, irmãos, buscar a direção de Deus. E nós devemos buscar, porque preste atenção nisso, em Deus nós temos toda a sabedoria que nós precisamos. Posso ouvir glória a Deus? Em Deus, irmãos, nós temos a direção certa. Em Deus nós temos os planos perfeitos que nós precisamos. O nosso Deus, irmãos, Ele nos direciona, Ele nos conduz em nossos caminhos. Olha que versículo maravilhoso, a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7, eu trouxe uma versão diferente aqui, para a gente gravar esse versículo. Provérbios 3, 5 ao 7 fala o seguinte: confie no Eterno do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho, ouça a voz do Eterno, em tudo que fizer, aonde for, Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo, corra para o Eterno, fuja do mal. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz: me busquem, venham até mim, e eu vou manter você no caminho. Mas preste atenção, irmãos, essa direção de Deus, ela não é automática. Nós temos que ir até Ele e pedir essa direção todos os dias. Todos os dias devemos buscar a Deus e pedir: Senhor, me mostra o que fazer. Dizer para Deus, fala: Senhor, mostra o que o Senhor reservou para a minha vida, o que o Senhor já guardou para mim hoje. Peça para Deus, dizendo: Senhor, mostra a direção que eu preciso seguir, me dê as palavras que eu preciso falar, abra as portas que precisam ser abertas, mas Deus também feche as portas que precisam ser fechadas. Orar a Deus todos os dias, dizer: Senhor, cria um caminho para mim. E essa busca, irmãos, tem que ser o quê? Diária. Existem bênçãos de Deus, irmãos, em nossa vida, que elas assim são grandes, e elas você recebe uma única vez, mas a direção, ela tem que ser diariamente. Você lembra da oração de Jesus no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus tem aquele pão para aquele dia. Tem bênçãos que Deus dá para aquele dia, e no dia seguinte tem que buscar de novo, e depois no outro dia busca de novo. Você lembra do maná do deserto, irmãos? Quando o povo de Israel recebia o maná, olha, irmãos, que coisa interessante. Deus queria que as pessoas buscassem Ele todo dia, que quando elas recebiam o maná era tipo de um pãozinho assim que Deus criava, né? Que aparecia assim na frente da casa todo dia. Mas olha que outra coisa interessante, um maná, ele só durava para um dia. Se a pessoa fosse um pouquinho preguiçosa assim e tal, ela fala assim: não, quer saber do quê? Eu vou pegar maná para hoje e para amanhã. Para amanhã eu quero evitar a fadiga. Amanhã nem preciso sair de casa para pegar. Sabe o que acontecia? O maná estragava. O maná do dia seguinte já não dava mais. Assim, irmãos, também é a nossa vida. É muito bom nós estarmos nos cultos, e é maravilhoso e temos que estar. O culto, irmãos, é como aquele grande banquete no restaurante, sabe? Daquele buffet, aquelas comidas assim. O culto é aquela palavra, aquele almoço de domingo. Mas todo dia você tem que comer um pouquinho, não é assim mesmo? Todo dia, nós temos que todo dia em nossas casas. Se você, presta atenção nisso, se você viver com Deus só de domingo, você vai ter uma anemia espiritual. Você não vai ser forte o suficiente. Então os cultos são maravilhosos, mas o nosso dia nós precisamos todos os dias buscar essa direção de Deus para nós. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Nós precisamos, irmãos, porque os tempos que nós temos vivido não têm sido fáceis. Os tempos são duros, os tempos são complicados, os tempos são confusos. Aliás, você sabia que uma das maiores necessidades hoje do ser humano é a direção de Deus? Como pastor, irmãos, e outros pastores, líderes de células que estão aqui, eles podem concordar junto comigo que nós vivemos uma vida para servir as pessoas e ajudar as pessoas. Mas você sabe qual é o motivo de oração número 1 que eu recebo? Não é de cura de enfermidade, não é de portas de emprego que sejam abertas, não é de restauração de famílias. Sabe qual é o motivo número 1 que eu recebo de oração? Direção. Nunca houve, irmãos, uma geração tão confusa. Nunca houve tantas pessoas que não sabem o que fazer. E essa confusão, irmãos, ela prejudica a nossa vida. Essa confusão, ela nos cansa. Não cansa não viver confuso? Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu compro, não sei se eu vendo, eu não sei se eu caso, como diz, né, o dilema lá, né? Não sabe se casa, não sabe se faz faculdade, se compra uma bicicleta. E é aquela confusão dentro de nós. Isso cansa a gente, isso esgota a gente. Essa confusão dentro de nós, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, traz, irmãos, um sentimento de culpa, traz um sentimento de incompetência. Nós vivemos, irmãos, diariamente, na verdade, se sentindo incompetentes. Parece que a gente nunca está bom o suficiente, a gente nunca chega àquela altura. Eu nunca consigo ser o marido que eu preciso ser, a esposa que eu preciso ser, eu não consigo alcançar o nível profissional. É um sentimento que esgota, é um sentimento que deixa a gente tão frustrado. E eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Será que eu estou sendo fraco? Será que eu não alcancei lá porque eu sou fraco? Eu precisava fazer mais, mas também se eu fizer mais eu não aguento. O que eu faço? Então o que está acontecendo aqui comigo? A culpa que vai acusando. Sabe o que é a culpa, irmãos? Quem já assistiu, todos nós já assistimos, né? Aqueles filmes americanos. Já vimos aquelas cenas de tribunal que tem um juiz assim? Sabe, ele tem um juiz assim com um martelinho, né? A culpa, ela é assim. A culpa é como se tivesse um juiz aqui dentro. Aí não é um só, tem um monte de juizinho aqui, ó. E esses juizinhos estão toda hora dizendo: culpado, 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 errou, 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 não faz direito, você não é bom. E culpa, e diz, errou aqui de novo. E fica te acusando o tempo todo. Veja bem, irmãos, presta atenção. Deus não está falando conosco aqui que a gente não tem que consertar erros. Amém, igreja? Temos que consertar. Preste atenção nisso. Arrependimento é saudável. Arrependimento é bom. E o que é arrependimento? Arrependimento é você reconhecer que errou e ali falar assim: olha, eu errei, eu preciso me reorganizar e vou melhorar, daqui para frente eu vou colocar em ordem. Olha, essa semana foi assim, esses dias eu fiz isso. Olha, eu estou aqui assistindo demais série, eu preciso estudar um pouco mais, então eu vou me reorganizar minha vida, vou ler. Isso é arrependimento. Quem está dizendo, diga amém. Arrependimento é bom, leva a tua vida para frente, e tem que ter mesmo. Reconheceu, errou, reconhece que errou, se arrepende, conserta e vai para frente. Agora presta atenção, muitos de nós não estamos vivendo arrependimento, estamos vivendo uma culpa escravizante, e ficamos acabando com a gente mesmo, destruindo a gente mesmo. Eu sou um idiota, eu sou um burro, eu sou um estúpido. Essa vida minha aqui, que vida é essa? Minha vida é um inferno, essa casa é um inferno. E a gente vai destruindo. Muitos aqui, há uma raiva em teu coração, raiva da família que nasceu, raiva do corpo que tem, e isso está destruindo você. E Deus não tem isso para a sua vida. O nosso Deus, a Bíblia diz, Ele não é um Deus de confusão. Nós não podemos aceitar essa confusão dentro de nós, uma confusão emocional, mental, uma confusão de planos e projetos. A Bíblia diz que o meu Deus não é Deus de confusão, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o dia, irmãos, que eu li esse versículo, eu tomei uma decisão. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: tome uma decisão hoje. Qual é essa decisão, pastor? Eu não aceito viver confuso. Eu vou repetir: eu não aceito viver confuso, porque se o meu Deus não é Deus de confusão, e Ele habita dentro de mim, a confusão não tem lugar aqui dentro de mim.
E quantas vezes nós precisamos guerrear, e o Senhor te trouxe aqui hoje para você se levantar com autoridade, pôr a mão na tua cabeça e dizer: o meu Deus não é Deus de confusão, eu não aceito viver confuso. O livro de Romanos 12 diz o seguinte: não vos conformeis. Hoje é dia de batalha espiritual, hoje é dia de guerra, hoje é dia de libertação do Senhor nas nossas vidas. E comece essa libertação tomando essa decisão: eu não vou viver mais confuso. Põe a mão sobre a tua cabeça, repita comigo, diga assim: o meu Deus. Diga mais forte: o meu Deus. Diga mais forte ainda: o meu Deus. Você que está no culto online, grita para chegar aqui, vamos lá: o meu Deus não é Deus de confusão. Eu não aceito. Diga: eu não aceito. Eu não aceito viver confuso. Diga: porque eu sou guiado e direcionado pelo vento do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Não aceite. Não aceite. Proteja-se. Proteja-se. Guarde tua mente. Por que nós temos vivido tão confusos, irmãos? Existem algumas causas, algumas razões nesse mundo. Rapidamente, a primeira grande razão, irmãos, dessa confusão que a gente tem vivido, tão confuso, tão perdido, é o excesso de informações. E isso compete a nós. Presta atenção, a nossa mente humana não foi feita para isso. Nós não fomos feitos, irmãos, para enxergar e ver tanta informação. E hoje, pelas redes sociais, pela internet, tudo é postado. Então, tem muita coisa, e a gente vai olhando tudo aquilo, vai olhando, e a gente vai ficando tão confuso. Presta atenção, você nunca vai dar conta de fazer tudo, ser tudo e ter tudo. Eu vou repetir: você nunca vai dar conta de fazer tudo, de ser tudo e de ter tudo. Simplesmente não dá. E agora, pastor, o que a gente faz? Vai jogar a rede social, vai jogar a internet para longe? Não dá, tem que usar, faz parte. Mas nós temos que ter o quê? A sabedoria e a maturidade de dizer: cara, isso aqui é muito bom, mas não é para mim. Não vai dar para você fazer todos os cursos que tem no YouTube, gente. Não vai dar para você ler todos os livros, ter todas as carreiras profissionais, conhecer todos os lugares. Não vai dar para você comprar tudo que você enxerga, irmãos, porque é muita coisa. É muita coisa, é desde uma cafeteira. Esse dia eu estava vendo lá um vídeo, e quando, irmãos, eu menos percebi, eu já tinha ficado 3 minutos vendo uma pessoa desembrulhar uma cafeteira. Eu falei: o que eu estou nessa cafeteira aqui? E aí eu já comecei a pesquisar: quanto será que custa uma cafeteira dessa? E aí eu quero ter o cantinho do café, o cantinho do pet, o cantinho do churrasco. Também não tem casa suficiente, não é assim mesmo? Porque naquela casa eu vi o cantinho do pet, naquela casa eu vi o cantinho do churrasco, eu vi o cantinho do café. Eu falei: meu Deus, é todo cantinho para essa casa, né? A gente põe a cama para fora, dorme no relento e faz um canto para tudo, não é assim mesmo? E a gente vai ficando estressado, vai ficando angustiado. Aquele está viajando, aquele está não sei o quê, aquele viu, aquele foi o quê, aquele conheceu aquele país, aquele conheceu aquele curso, aquele leu. E lê livro então? Misericórdia. Alguém se empolgou aí, né, gente? Nós estamos que dia hoje? Hoje é dia 18, isso? 18 de fevereiro, tem gente que já leu 45 livros esse ano. Falar: misericórdia. Não, mas agora eu tenho que ler, fazer o curso da inteligência, na memorização, para eu ler. Não tem problema, só que eu não vou conseguir ler tudo. E às vezes eu tenho a minha área de atuação, tenho a minha área com a minha família. Então nós temos que ter essa maturidade, porque é um excesso. A maturidade para dizer: é bom, mas não é para mim. É bom, mas não é para mim. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Quem diz que você tem que ter tudo? Quem diz que você tem que ser tudo? Quem diz que você tem que fazer tudo? A gente não tem que fazer isso. Nós temos que viver aquilo que Deus designou para nós. Deixa eu falar rapidamente disso. Nós precisamos criarmos a nossa definição de sucesso. Você tem a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você? Porque se você não criar a sua definição de sucesso, você vai querer viver o sucesso que esse mundo está dizendo. E aí você entra nesse caos. O que é sucesso? Casar, ter família? Vamos lembrar que na Bíblia tem gente que Deus chama para não casar. Não vai dar glória a Deus casados agora, pelo amor de Deus.
puxa, pastor, glória a Deus, mas esse ministério não é para mim, né? Tem gente que sabia que está na Bíblia isso. Tem que Deus falou, olha, para você eu não quero que case. Mas nosso Deus é Deus de família. Mas tem pessoas que Deus chamou para não casar. Não dá para ser tudo, não dá para fazer tudo. Então você tem que definir o que é sucesso para você. Eu tenho para mim algumas definições minhas de sucesso. Primeiro, o que é a minha principal definição de sucesso? Para mim o sucesso é eu viver o plano que Deus tem para mim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, as pessoas me chamavam de louco. Todo mundo quer ir para lá. E eu já estava lá, empregado, num bom emprego, não estava ilegal. A pastora Thalita e eu, nós dois juntos, né, namorando, mas a pastora Thalita já trabalhava em banco nos Estados Unidos. Já viu um imigrante trabalhar em banco? Trabalhava em banco. Nós estávamos legalizados certinho. Aí Deus fala, volta para o Brasil, volta para Sorocaba. E eu lembro até hoje, está gravado na minha mente, pessoas olhando para mim e dizendo assim, vocês são loucos, que se vieram voltar para esse país. É o plano de Deus para a minha vida. Pessoas já vieram me oferecer sociedades que eram grandes oportunidades. Falou, pastor, eu entro com o dinheiro, o senhor entra com a sabedoria de gestão que o senhor tem. E eu falei assim, não, isso não é para mim. Não tem nada de errado, mas para mim naquele momento não era. E a pessoa nunca mais falou comigo. E ela ficou furiosa por isso. E ali mexeu com aquela amizade, porque ela sentiu ofendida com aquilo. Então nós não vamos conseguir ser tudo, fazer tudo. Você tem que viver aquilo que Deus tem para você. A sua definição de sucesso e a minha definição. Eu quero chegar no meu último dia de vida e dizer, eu cumpri o plano que Deus tinha para mim. Eu não cumpri o plano dos outros, eu não cumpri o plano do Instagram, eu não cumpri o plano do coach, eu não cumpri o plano de ninguém. Eu cumpri o plano que Deus tinha para a minha vida. E a minha segunda parte da minha definição de sucesso é alcançar o respeito e a admiração das pessoas próximas de mim. Que tem uma grande diferença. Ter o respeito e a admiração de pessoas distantes é muito bom, mas pessoa que conhece o seu bastidor. Quando você tem um respeito de dentro da sua casa, aí é sucesso. Porque ter o respeito e a admiração dos que estão fora da sua casa, que não conhecem você lá dentro, e essa é a minha segunda grande definição de sucesso. Eu quero chegar no último dia da minha vida e ter meus filhos, a minha família, aqueles que convivem perto de mim e dizerem, eu admiro e eu respeito. Você precisa criar a sua definição de sucesso. Alguns outros problemas, vamos rapidamente. A ausência de verdades absolutas. Nós vivemos num mundo de relativismo. O relativismo diz, não existe uma verdade absoluta, não existe um certo e um errado. Cada um define o que é certo, cada um define o que é errado. Aí vive essa loucura, porque quando eu estou diante de uma situação, eu falo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu vou por aqui, porque aqui é o certo, amém, igreja? Agora, se não existe mais certo, não existe mais errado, o que a gente faz? Aí a gente vive o que? Essa grande confusão que nós estamos vivendo. Por isso que para aquele que quer ser guiado e quer ser liberto de uma vida confusa, ele tem que viver a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Algumas outras causas: o orgulho e não querer ajuda. Orgulho que diz, eu já sei, pode ficar tranquilo, eu sei. Não, vou pegar mais uma aqui, abrir um gancho. Teimoso que nem uma porta. Quem conhece que tem uns teimosos aí? Não levanta a mão, vai que está do seu lado. Gente do céu, tem gente que é muito teimosa. Posso pregar, igreja? Preguiça espiritual. O que é isso, pastor? É os que só vivem correndo atrás de profetado. Não vai para a presença de Deus ouvir a voz de Deus. Deus fala por profecias, Deus fala por profeta, mas não tem que ficar correndo atrás. Aliás, tem uns aqui que tem até excesso e só traz confusão. Você já conversa com uma pessoa, não, porque tal pessoa falou. Eu falei, e o que Deus falou para você? Não, Deus não falou nada ainda, então não vai falar com Deus.
A ansiedade faz a gente fazer uma vida toda acelerada. O texto diz, irmãos, que nós devemos ser guiados por este vento. Esse vento que nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas agora a gente entra num ponto aqui da mensagem e falou assim: pastor, então, como que é viver esse negócio? Como que a gente vai viver uma vida guiada pelo vento que não sabe de onde vem para onde vai? Os sistemáticos já estão pirando aí, né, gente? Os sistemáticos já estão assim, mas que negócio é esse? Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um projeto. Como que eu vou viver com o Espírito? Onde vem? Para onde vai? E não sei o que vai acontecer. Não é isso, não, irmãos. Nosso Deus não é Deus de bagunça. Como que nós podemos encontrar o equilíbrio? Faz assim com o seu dedinho, vira para cá e diga assim para ele assim: preste atenção, fala para ele aí. O que nós fazemos, irmãos? Preste atenção. Nós devemos deixar viver na presença de Deus, ao ponto que os desejos de Deus se tornem os nossos desejos. E isso gera então em nós um alinhamento com os céus. Diga comigo assim: alinhamento com os céus. Quando você vive a presença de Deus, o texto que nós lemos aqui, que para ser guiado no Espírito, não pode estar na carne, tem que estar no Espírito. Quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você se enche, sabe o que vai acontecer, irmãos? Naturalmente, quando um desejo surgir no teu coração, esse desejo já partiu lá dos céus. Quando der uma vontade nessa carreira, para esse lado, comprar isso, namorar aquela pessoa, o Espírito Santo já vai direcionando a sua vida. Eu sempre procurei ensinar aos meus filhos, orar todos os dias: Deus, coloca os seus desejos no meu coração. Vamos fazer essa oraçãozinha, que vocês são meus filhinhos, né, gente? Põe a mão no seu coração, diga comigo assim: Senhor Jesus, coloca os seus desejos no meu coração. Esta oração que eu ensinei a Kelly e o Eliote a fazer todos os dias, maná, diário. Ponha, Senhor, os desejos. E aí você faz seus planos, sim, faça planos. Tenha um planejamento. Organize o seu dia de amanhã. Aliás, se você começar o seu dia pensando assim: o que eu vou fazer hoje? Já perdeu o dia. Tem que organizar o dia, quanto mais possível de antecedência. Domingo, tira um tempinho hoje, organiza a tua semana. Mas aí o que você faz? Segundo, submete todos esses planos a Deus. Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor os teus planos, e eles serão que? Bem sucedidos. Em outras palavras, resumindo aqui, rápido para a pregação, faz o plano e fala assim: Deus, mas faz o que o Senhor quiser. Pronto, é isso aí. Deus, aqui está o meu plano, mas faz o que o Senhor quiser. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo isso significa submeter teus planos a Deus. Resume tudo isso: você faz um plano e diz: mas Deus, faz o que o Senhor quiser. Terceiro, irmãos, esteja sensível às interrupções divinas. Esteja sensível à intervenção divina. Porque quando você está orando: Deus, aqui está o meu plano. Se você ora: Deus, faça a tua vontade. Vai orando, fala: Deus, faça a tua vontade. Vai orando e fala assim: Deus, vai à minha frente. Vamos fazer a segunda oraçãozinha agora, que eu aprendi com a minha mãe. Vamos lá, põe a mãozinha no seu coração de novo. Então, na primeira oração qualquer, diga comigo: Senhor Jesus, coloca os seus desejos no meu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, vai à minha frente. O que for melhor, abre as portas. O que não for melhor, pode fechá-las. Todo dia. Quantos dias, igreja? Todo dia de manhã. Todo dia antes de começar o dia. Põe os seus desejos, vai à minha frente. A porta que deve ser aberta, abre. A porta que não deve ser aberta, fecha. Terceiro, Deus, faça a tua intervenção. A intervenção de Deus, irmãos, pode acontecer de duas formas: direta. Deus fala com você, diz: não faça isso, não tenha essa conversa, não entre aqui. Mas muitas vezes a intervenção de Deus, irmãos, ela vem de uma forma estranha. E aí é preciso ter o quê? Essa sensibilidade. Quando você tem essa vida na presença de Deus, e você ora para Ele pôr o desejo, e você ora para Ele ir à frente, quando as intervenções, quando os imprevistos acontecerem, não se desespere. Fala para o seu irmão, faz assim com as mãozinhas, faz assim. Vamos lá, prega junto comigo aqui, gente. Vira para ele e fala assim: não se desespere. Vamos lá,
Faz o teatrinho direito aí, quem não fizer, chama para vir. Para a pessoa do outro lado diga assim: não se desespere. Você está orando. Aí quando vier uma intervenção, não dá uma de louco não. Não dá uma de reclamão. Porque muitas vezes Deus está intervindo aqui para te direcionar para lá. Quem lembra daquele carrinho de fricção que você fazia assim, um negócio lá, girava assim, e aí ele batia na parede e ia para o outro lado? Já lembra assim? Que ele batia na parede e ia para o outro lado. Às vezes Deus tem que pôr umas paredes, porque o caminho de Deus é para lá. Eu estou querendo ir para cá. Aí eu estou indo assim, minha vida tranquila, mas Deus vai na minha frente, abre as portas, fecha as portas, estou orando. Aí eu estou orando, aí daqui a pouco, bati. Na hora que dá aquela batida, dá aquela virada. Eu quero contar uma batida que eu tive uma vez, mas não foi com o carro. Um dia, irmãos, com 15 anos de idade, surgiu um desejo no meu coração. É um testemunho que eu sempre conto e marca demais, marcou muito a minha vida. Com 15 anos de idade, Deus colocou um desejo no meu coração. Eu queria estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá. Mas aí comecei a orar. 3 anos orando. Põe teu desejo, vai à minha frente, abre a porta que precisa ser aberta, fecha que precisa ser fechado. E o meu visto foi negado. Naquele dia que o meu visto foi negado, eu fiquei muito triste. Eu chorei. Falei: Deus, por que o Senhor negou o meu visto? Eu queria tanto ir para lá. Aí eu lembro da minha mãe que ela ensinou essa oração. Ela dizia: você não orou para que Deus abrisse a porta que precisava ser aberta e fechasse a porta que precisava ser fechada? Eu orei. Ela: confia e engole o choro, vamos para frente. Essa era a minha mãe, quem conheceu. Engole o choro, vamos para frente. E aí engoliu o choro, vamos para frente. E eu não consegui ir para os Estados Unidos, irmãos, naquele dia, naquela época. Tive que ir para um outro caminho. Essa porta fechou aqui e começou a abrir uma outra aqui. Mas eu continuei indo atrás, pesquisando. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui para Portugal, fiz missões na África, fiz missões na Inglaterra, e depois eu consegui chegar no lugar que eu queria chegar. 2 anos depois, na minha mente atrasou, na mente de Deus estava tudo certo. E eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu lembro do dia, do horário e do local, quando eu estou na frente da biblioteca da escola, às 8 horas da noite, naquela terça-feira, quando eu estou andando, e quando eu olho, quem eu vejo? Pastora Thalita. Quando eu olhei, a primeira coisa que pensei foi: só amizade não vai dar certo. Aí eu falei: Deus, o Senhor não tem um ministério de solteiro para mim, né, Jesus? Deus falou assim: não, para você não. E ali foi amor à primeira vista, foi mesmo. Depois vocês contam para ela, viu? Para eu ganhar uns pontinhos. E ali eu entendi que aquilo que pareceu que estava dando errado, Deus estava conduzindo a minha vida para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então quando vieram as interrupções, uma coisa deu errado, às vezes até uma rua que você tinha que entrar e você perdeu aquela rua, perdeu a entrada da rua. Aí você já fica: que burro que eu sou. Não fala isso. Às vezes Deus tirou você de um acidente ali. Então aprenda a ser mais de boa. Fala para o irmão, seja de boa. Fala para ele aí: fica de boa, meu irmão. Não, faz assim com a mãozinha. Fala para ele assim: fica de boa. Fala para ele aí. Fala para ele assim, ó, menos irritado. Fala para ele aí. Irmãos, Deus está trabalhando. Até às vezes quando uma coisa dá errado. Uma vez, irmãos, uma pessoa veio no culto, falou assim: se o pastor falar o meu nome no púlpito, eu me batizo. Não deu falar o nome da pessoa aqui. Quantos nomes eu falei já agora? Estou aqui. Já estou há 1 hora com esse microfone na mão. Eu não falei o nome de ninguém. A pessoa falou assim: eu falar meu nome. Aí nós íamos ter batismo. De repente alguém escreveu o nome errado da pessoa. Aí na hora que batizou, na hora que eu fui: nós vamos batizar agora. A pessoa falou assim: pastor, esse não é o meu nome, está errado. Eu falei: puxa, que vergonha. Falei o nome errado da pessoa. Mas aí eu aprendi a ficar de boa. Fala para o seu irmão, fala para ele: fica de boa. Fala para ele aí: fica de boa. Vamos lá, gente, faz direito. Fala para ele: fica de boa. Ô, meu irmão querido, me perdoa, falei o teu nome errado, me perdoa. Mas antigamente, quem que escreveu o nome errado aqui? Vou pegar essa pessoa, vou expulsar da escala. Não, fica de boa. Fica calmo. Deus quer acalmar os corações aqui hoje, viu, irmãos? No fim, aquele nome errado era o nome da pessoa. O nome que foi colocado errado era o nome que a pessoa falou assim: se o pastor falar o meu nome, eu me batizo. E aquela pessoa desceu as águas do batismo. Seja sensível às intervenções de Deus.
e celebre o dia de hoje. Celebre o presente, o pão nosso de cada dia. Tenha planos, organize teu futuro, mas venha viver o dia de hoje. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de futuro. Deus vai te guiar, mas Ele tem o seu dia de hoje. Preste atenção, nesse dia hoje tem mais coisas dando certo do que coisas dando errado. Tem mais coisa boa acontecendo na sua vida do que tem coisa ruim. Deus tem um futuro guardado. Não entre em desespero pelo teu futuro. Quem tem Jesus não tem desespero. Você não precisa dizer: se eu não passar nessa prova, se eu não conseguir aquela vaga, se eu não conseguir aquele visto, se eu não conseguir isso. Não, a tua vida não está na mão de ninguém deste mundo. A sua vida está nas mãos do seu Deus, que criou a sua vida. Então você pode acordar a cada dia e dizer: o problema de amanhã vai ter um maná de amanhã. Hoje eu recebo o maná de hoje e eu celebro o dia de hoje. Levante as suas mãos e fale com o Senhor, clame a Ele, declare, diga: Senhor, eu vou viver os teus sonhos, eu vou viver os teus planos, eu quero viver os teus caminhos. Pois eu sei, tu és meu amigo, e eu sei que nunca falha. Eu sei que nunca falhas. Eu sei que nunca mudas. Se eu somente confiar, eu vou viver tuas promessas pra mim. Aleluia. Pede pro Senhor te libertar. Senhor, eu oro agora, Senhor. Só teu. E Ele é o Alfa e o Ômega, o grande eu sou. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e comece a orar com ela. Pai, eu oro agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu expulso agora toda confusão. Vai saindo toda confusão. Essa vida, Pai, que se sente perdida, se sente, Senhor, sem direção, se sente, Pai, sem uma luz na sua frente. Ela está angustiada, cansada, porque não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Eu repreendo todo medo do futuro, todo medo do que vai acontecer comigo, do que vai acontecer no meu futuro. Eu expulso agora espírito de medo. Saia, saia agora, sai em nome de Jesus. Eu sou o teu maná, eu sou o maná desse dia. Eu tenho todos os dias o maná para você. Oh, Senhor, vai curando, vai libertando. Senhor, ó Pai, dê novas ideias, novos direcionamentos, novas soluções, meu Pai. A promessa desse mês de fevereiro eleva a visão e dá uma nova direção, Senhor. Novos propósitos, ressignifica propósitos aqui. Acalma esse coração, acalma esse coração. Pai, nós declaramos a libertação, declaramos a tua paz, declaramos, ó Pai, direção de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto e declare: eu vou sonhar teu sonho. Você crê nisso? Andar
Ele é o mesmo eternamente. Tenha planos para o seu futuro, mas não viva o futuro ainda. Tenha a paz do Senhor Jesus em teu coração. Não tenha medo do seu futuro, pois o teu futuro já está nas mãos do seu Deus. Ele é capaz de prover hoje, mas Ele é capaz de prover amanhã. Talvez você tenha buscado soluções para amanhã. Deus está dizendo: quando chegar o amanhã, eu vou dar um maná da solução de amanhã. Viva com a solução que eu te dei hoje, com a força que eu te dei hoje. E quando o amanhã surgir, busca o meu maná de amanhã novamente. Pai, eu te agradeço, Senhor. Quem aqui tem um coração grato ao Senhor Jesus? Se você tem um coração grato a Jesus, levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, bem alto, bem alto. Não peça mais nada, só agradeça Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado por tua bondade. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo vento que nos guia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, nossos irmãos e irmãs em Cristo que realizaram este culto, pastores e pastoras, ó Pai. Deus, ó Pai, obrigado pela família que eu tenho, por tudo que o Senhor tem me dado. Pode ser pouco, pode ser muito, mas eu digo obrigado, Senhor. Pai, declaramos uma semana abençoada, uma semana de vitória, protegida de todo mal, produtiva. Vai render essa semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós.